E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhes: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então o Simão aqui, ele ficou a noite toda trabalhando, mas quando Yahushua disse para ele lançar a rede, ele falou que sobre a tua palavra. A palavra de Deus tem poder. E a palavra de Deus, ela veio para tirar os nossos pecados. Tirar os nossos pecados é o quê? É que ia fazer com que nós andássemos nessa vida sem cometer pecados, assim como Yahushua não cometeu. Porque ele era o caminho, a verdade e a vida. E a palavra diz que era para a gente sermos imitadores dele. Paulo imitava ele, os apóstolos imitavam ele. E todos eles conseguiram, porque a palavra de Deus fortalecia. E o Espírito Santo estava aqui para nos abrir a palavra e dar entendimento. E através do entendimento da palavra de Deus, esse entendimento entra no Espírito e se torna a sua lei. E assim já não ficaria com dificuldade de obedecer a palavra de Deus, pois se tornaria uma coisa natural aquele que tem. Então aquele que tem a natureza terrena, que é a do mundo, aquela que o mundo dá, tem a natureza de Satanás. Por isso que é desobediente, por isso que faz muita coisa errada, por isso que só pensa no mundo, por isso que só corre atrás das coisas do mundo. Mas quem tem o entendimento de Deus, o entendimento do alto, tem a natureza de Deus. E quem tem a natureza de Deus, gosta de fazer tudo em relação a Deus, assim como Yahushua gostava. Tanto que ele dizia: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. E assim, é natural ser obediente a Deus. É natural conseguir vencer tudo e fazer a vontade de Deus. Mas para você alcançar essa natureza, era para você estar lendo, se alimentando da palavra de Deus. Mas como você não lia a palavra de Deus, você não se alimentava, você nunca recebeu entendimento. Nunca. E quando você ia naqueles falsos profetas, eles não tinham o Espírito de Deus. Então não tinha como eles dar entendimento. E em verdade eles nunca tiveram entendimento. Aqueles homens não têm entendimento, eles não têm o Espírito Santo. Por isso que muitas pessoas que vão naqueles lugares ficaram. Os mais bem-aventurados são aqueles que pegaram a palavra de Deus e ficavam lendo em casa. Se alimentava da palavra, orava em casa e ia se alimentando, pensando só em Deus e se afastando do mundo de pouco em pouco até que o mundo sumisse para essa pessoa, chegando a um ponto que agora o mundo aborrece, assim como aborreceu primeiro o rei. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem a ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Yahushua, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Então, uma pessoa que está se alimentando da palavra, ela tinha esse entendimento que não era digna de Deus. E em verdade não somos dignos de nada, mas Ele fez tudo por nós. Ele enviou o seu amado Filho em um tempo onde éramos inimigos dele, para mostrar o seu amor por nós. E assim como a palavra diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Que quer dizer o quê? Que por ele nos amar primeiro, ele enviou o seu Filho, e quando Yahushua fez a obra da cruz e nos mandou o Espírito Santo,
é o Espírito Santo que nos fazia ser obediente ao Pai. E muitos tinham o Espírito Santo, mas ainda assim eram desobedientes, porque ficaram com o coração neste mundo, ao invés de estar obedecendo o Espírito Santo. Mas aqueles que se atentaram para a salvação, aqueles que quando ia ler a Bíblia, lia com a intenção de ser salvo, o Espírito Santo alcançava. Mas aqueles que liam a Bíblia só para dizer que leu, só para se mostrar para os outros, essa pessoa não recebia entendimento do Pai. Então, agora entendam. Se você realmente ama o Pai, se você realmente quer ser salvo, você tem que entender que é para entregar a sua vida. E também não assista esses vídeos do canal aqui só para assistir. Assista com a intenção de ser salvo. Você tem que estar com esse entendimento. Estou assistindo com a intenção de ser salvo. Eu quero ser salvo. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo, também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Yarrúshua a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixava tudo e o seguiram. E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que o homem, cheio de lepra, vendo Yahushua, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Então, agora que você está na tribulação aí, este seu corpo aí, essa sua carne, é a lepra. E o único jeito de você ser curado é como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E essa forma de morrer por ele é a mesma forma que Yahushua morreu por todos nós. Por isso que tem que ser assim. Não tem outra maneira. Tem que ser como ele morreu. A única forma que era diferente disso foi no tempo da graça. Mas como você desobedeceu às palavras dele, agora você vai ter que passar por essa provação. Vai ter que morrer como ele morreu por você. E você vai conseguir, tenha certeza disso. Pois você está aqui no canal Azeite na Lâmpada. O Pai te trouxe aqui. E se você estiver assistindo com a intenção de ser salvo, você vai conseguir sim. Tá no 15. Beleza. E sua fama, porém, se propagava mais e mais. Por isto, ajuntava-se muita gente para ouvi-lo, e para ser por ele curado das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que alguns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Estes procuravam fazê-lo entrar para pô-lo diante dele, e não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o abaixaram com a cama, até ao meio diante de Yahushua. E vendo ele a fé deles, disse-lhes: Homem, os teus pecados te são perdoados. Então o que foi a fé daqueles homens? A fé daqueles homens foi que eles viram que Yahushua tinha poder para curar aquele homem na cama. E mesmo eles tendo impedimento por ter muitas pessoas impedindo a passagem deles até Yahushua, eles não desistiram. Eles subiram até a casa, cavaram lá em cima, fizeram um buraco para descer o homem diante de Yahushua. E quando Yahushua viu aquela obra, do que eles fizeram para levar o homem até Yahushua, ali ele viu a fé deles.
curou o rapaz e disse: a tua fé te salvou. Então é por isso que a palavra de Deus dizia que a nossa fé vence o mundo, porque a nossa fé não vem do mundo, vem de Deus, vem da palavra do Pai através do Espírito Santo. E por você obedecer o entendimento que vinha da palavra de Deus através do Espírito Santo, o entendimento mundano saía e entrava o entendimento do alto, e assim resultava em obras para Deus, obras dignas de arrependimento. E assim você estaria de pé diante do Filho do Homem e seria achado digno de ser arrebatado. Mas você não se atentou para isso, você não dedicou a sua vida a ser salvo, você dedicou a sua vida a viver nesse mundo e recebeu o galardão do mundo, ficou aqui na terra. E agora, para você alcançar a vida eterna, você vai ter que dar a sua vida e morrer por ele. Esse entendimento de dar a sua vida, essa é a sua fé. E esse entendimento é o que vai fazer você vencer o mundo, porque ele não vai te deixar negar o nome de Yahushua. Você vai se manter fiel até a morte. Então agora você vai ter que dedicar a sua vida a se encher desse entendimento aqui no canal Azeite na Lâmpada e no canal Espírito Santo Ministra. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Yahushua, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que razoais em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer: Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Então, levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. E depois disto, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Então, conforme você vê Yahushua chamando os discípulos, ele sempre se levantava e deixava tudo para trás. Deixava o trabalho, deixava a esposa, deixava a família, deixava a casa, deixava tudo para seguir ele. Isso é, abandonava o mundo para ser salvo. E é exatamente isso que você vai fazer. Só que o que você vai abandonar é o seu corpo. E assim você será salvo. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. Havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Yahushua respondendo disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então ele não veio chamar os justos. Então aqueles que se acham santos, que não fica mais lendo a Bíblia, não fazia mais nada para Deus porque já achava que estava tudo bem. Então Yahushua não veio para essas pessoas. Ele vem para aquela que clama nos pés dele todo dia. E assim foram as pessoas que foram arrebatadas. Mesmo lendo a Bíblia, mesmo orando, mesmo jejuando, mesmo sendo obediente, nunca se acharam dignas diante dele. Sempre estavam clamando por salvação, porque o tempo que estavam no mundo estavam em perigo ainda. O único local que haverá descanso é só lá em cima. Mas enquanto estivemos aqui na terra, sempre estivemos clamando, pedindo socorro, misericórdia, porque o nosso descanso vai ser lá em cima, não aqui. Então quem se acha justo, quem se acha santo, mas não está fazendo nada, não precisa de Yahushua. Yahushua não veio para essas pessoas, ele veio para aquelas pessoas que querem ser salvas, que sabem que são pecadores, que sabem que precisam dele. Disse-lhes então eles: Por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os fariseus?
mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: Podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado. Então, naqueles dias jejuarão. Disse-lhes também uma parábola: Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. Ninguém deita vinho novo em odres velhas. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, assim ambos juntamente se conservarão. E ninguém tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Então ninguém deita vinho novo em odres velhos. Deita-se vinho novo em odres novos. Que quer dizer o quê? Que Deus ele não vai dar o entendimento dele para quem quer continuar nos hábitos da velha criatura. Agora que você leu a palavra e entendeu o que é para fazer, é para você obedecer. É para deitar o vinho novo em odres novos. Agora que eu sei o que a palavra de Deus diz que é errado, eu vou parar de fazer essa prática. E assim Deus ia dando mais entendimento, mais vinho novo. E assim o odre ia começar a ficar novo, ia ficar igual ao vinho, com os mesmos hábitos, sendo perfeito, obediente ao Pai. Mas aqueles que muito recebeu e não obedeceu, muito foi cobrado. E por muito ter sido cobrado e essa pessoa não ter obedecido, acaba que o castigo fica pior. Por isso que deve se deitar vinho novo em odres novos. Mas quando as pessoas recebiam o vinho novo, elas não aceitavam o vinho novo, porque ninguém queria logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Então quando as pessoas viam que tinha que parar com certas práticas para ela receber o vinho novo, muitas pessoas não queriam, porque tinham amor a essa vida, amor a esse mundo, amor à iniquidade. E Deus não vai dar o que é dele aos porcos, ele vai dar o que é dele aos filhos dele. E é filho de Deus quem é dirigido pela palavra de Deus e guiado pelo Espírito Santo. Esses são os odres novos, que têm o vinho novo. Os filhos de Deus são dirigidos pela palavra de Deus e guiados pelo Espírito Santo. Não são mais guiados pelo vinho velho. Não são mais guiados por sua carne, pelos seus desejos, por suas vontades, por seus sentimentos. Não são mais guiados pelo entendimento terreno. O entendimento terreno é a natureza de Satanás. E quando foi perguntado por que os discípulos de João e os fariseus jejuavam, mas os discípulos de Yahushua não jejuavam, Yahushua respondeu dizendo: Podeis vos fazer jejuar os filhos da boda, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Então por que eles não estavam jejuando enquanto o Yahushua estava ali? É porque eles estavam andando com a palavra de Deus. Eles estavam lá andando com ele, e Yahushua estava lá com eles, sempre pregando e falando abertamente para eles as parábolas. Para aqueles que não seguiam Yahushua, as palavras de Deus soavam como parábola. Mas para aqueles que estavam andando com a palavra de Deus, Deus dava o entendimento, esclarecia as parábolas. E assim eles entendiam abertamente o que Yahushua estava falando. E quando eles tinham também as suas dúvidas, eles iam lá em Yahushua e perguntavam para ele. Mas quando Yahushua foi, aí eles começaram a jejuar para receber o Espírito Santo e começar a receber o entendimento do alto. Porque depois que o Espírito Santo veio, os olhos deles se abriram e aí eles começaram a entender as Escrituras. Foi só depois que o Espírito Santo veio que eles começaram a entender. Por isso que muitas das parábolas que Yahushua falava, em certos momentos os discípulos não entendiam, porque lhes faltava o Espírito Santo. A palavra de Deus se discerne espiritualmente, e só o Espírito de Deus dá o entendimento do que é dele. Aqueles que estão na carne não podem entender o que é do Espírito. Por isso que muitas pessoas que iam no homem não entendiam, porque o homem que pregava a palavra de Deus era carnal. E em verdade eles nem pregavam a palavra de Deus, porque eles falavam em seu próprio nome. Eles não falavam a palavra de Deus. E por eles falarem apenas do que é propriamente seu, no entendimento terreno deles, acabava que o que saía da boca deles
era o entendimento morto, o entendimento velho, o vinho velho. E aí a pessoa estava no odre velho, recebendo entendimento velho. Nunca tornaram a vida. Por isso que sempre foram desobedientes e no dia do arrebatamento estavam da mesma forma, sendo desobedientes e acabaram ficando para a tribulação. Então agora você, aqui no canal Azeite na Lâmpada, está recebendo o vinho novo da época da tribulação, o qual é se encher da palavra de Deus, se encher das promessas e entender que você tem que dar a sua vida. E quando você receber esse entendimento no seu espírito, esse entendimento vai se tornar uma lei para você. E assim você vai dar a sua vida, você vai estar com esse intento de dar a vida e o entendimento de não negar o nome de Yahushua não vai deixar você negar. Mas para isso é para você estar vigiando, sempre orando. Pois se você ficar deixando a sua mente pensar por si mesmo, será Satanás falando ali na sua cabeça e ele vai te convencer a desistir. Então não é para pensar. Esteja constantemente orando, falando a palavra de Deus, falando as promessas de Deus e constantemente meditando no entendimento de entregar a sua vida e morrer por Yahushua. E lembre-se, não demore muito a receber o entendimento e estar preparado, pois tem um tempo a tribulação, e assim que esse tempo acabar, Yahushua vem nas nuvens, e quando ele vier nas nuvens não é para salvar ninguém, é para condenar todos aqueles que se encontrarem ainda na terra. Mas quando você for se encher da palavra, se encha com cautela, com cuidado. E quando você estiver pronto, vá se entregar, não fique perdendo tempo. E lembre-se de carregar consigo o nome verdadeiro do Filho, o qual é Yahushua. O nome do Filho não é Jesus. Jesus foi o nome por qual Satanás se passou por Deus aqui na terra. E não é de se admirar, pois nesse nome Jesus, as pessoas sempre estavam orando nesse nome, pedindo provisões para este mundo. Pediam cura, pediam um casamento melhor, uma vida melhor, um carro, um emprego. Sempre estavam orando por uma vida melhor nesse mundo. Não oravam em relação à palavra de Deus, em ser salvo, para receber a salvação, porque sempre receberam o entendimento de Satanás, o qual vinha por esse nome falso, Jesus. E muitas das doutrinas que era pregada em cima desse nome Jesus veio da teologia, e a teologia veio de Satanás. Ali era a apostasia, a qual Paulo fala na carta aos Tessalonicenses. E isso era o anticristo, o espírito que falava através das bocas desses falsos profetas, sempre pregando para as pessoas viverem na carne, viverem nesse mundo, correrem atrás do mundo, correrem atrás da iniquidade. E mesmo as pessoas orando, fazendo sinais mentirosos, todos aqueles prodígios de mentira, quando chegou aquele grande dia, caiu naquela parábola, onde a pessoa dizia para o mestre: Mas Senhor, não expulsamos muitos demônios em seu nome e não fizemos muitos sinais e maravilhas? E Yahushua dirá abertamente: Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque em verdade essas pessoas nunca serviram ao Rei verdadeiro, serviram a Satanás, serviram as suas próprias carnes, deram vida a Satanás quando obedeciam a ele. Então agora a vontade que Satanás vai colocar em você é de desistir, de negar o nome de Yahushua. Então não viva na carne, viva no entendimento. Eu entendo que eu preciso dar a vida. Eu não vou esperar sentir a vontade de ir. Eu tenho esse entendimento. E você vai seguir o entendimento de dar a vida e vai morrer por ele. E esse entendimento de dar a vida por Yahushua não vai deixar você negar o nome de Yahushua. Se você também estiver atento, vigilante e sempre orando, porque o seu inimigo na tribulação vai ser os pensamentos, porque os pensamentos vai ser Satanás falando ali na sua cabeça, colocando medo, pensamentos de desistir, e ele vai ficar tentando argumentar a fazer você desistir. Por isso que não é para você estar pensando, não é para você deixar sua mente pensando sozinha, é para você estar em todos os momentos orando, falando as promessas de Deus, confessando esse entendimento de dar a sua vida e confessando que vai conseguir dar a vida porque a palavra de Deus vai sustentar você até você morrer. E lembre-se que quando você estiver no jogo, você vai ter que ter esse entendimento. O arrebatamento aconteceu.
Eu fiquei me enchendo de entendimento no canal Azeite na Lâmpada. Eu fui pego, fui torturado. E por que agora eu estou aqui numa praia ou em algum local paradisíaco ou até mesmo em um jogo de terror? Por que eu estou nesse local? É porque já foi dito no canal Azeite na Lâmpada que Satanás ia usar um óculos de realidade virtual e por meio desse jogo ele ia tentar fazer com que eu vivesse a minha vida na carne, vivendo os prazeres desse mundo e assim, se eu jogar esse jogo e viver a minha vida nesse jogo, estarei negando o nome de Yahushua. Aí quando chegar nesse momento você vai ter que ficar parado no jogo ou se esconder em algum local. E assim que você estiver escondido, você vai apenas ficar orando ali. E esse período que você vai estar orando é porque você não vai deixar Satanás vir na sua cabeça, roubar o seu entendimento, roubar a sua salvação. E ao mesmo tempo você vai estar esperando o seu corpo terreno morrer. Basicamente você vai estar vivendo em espírito no jogo. Porque aqueles que viveram em espírito no tempo da graça crucificaram suas carnes com suas paixões e concupiscências, mataram a sua carne e assim viviam no espírito. Então você também vai estar nesse processo de matar a sua carne e viver em espírito. Vai se encontrar no reino de Deus. E lembre-se, pode acontecer de um momento de que Satanás vai simular anjos vindo te buscar. Então, então você não vai ver os anjos vindo te buscar. Quando o seu corpo morrer, a sua alma sairá do seu corpo e os anjos pegarão você e te levarão. Não vai ter uma simulação onde o anjo vai vir te chamar ou você vai ver os anjos vindo te buscar. Não. Os anjos vão te pegar e vão te levar para lá. Então, se Satanás vir te enganar com alguma dessas simulações falsas de anjo, falando para você sair do local, sair do esconderijo, não saia, fique parado. Porque assim que você morrer, os anjos vão te pegar e é eles que vão levar, querendo você ou não. Mas é claro que eles vão te levar para o reino de Deus. Então não saia, fica lá até o seu corpo terreno morrer.